Deus te diz isso hoje. Tentei te avisar por 5 vezes. Descubra agora por que revelei que essa é a última chance para você. Por favor, não me ignore. Você já parou para pensar que pode estar vivendo a sua última chance? A vida é cheia de momentos decisivos, e hoje pode ser um desses. Enquanto você assiste a este vídeo, um chamado profundo ecoa. É Deus falando diretamente ao seu coração. Sinta a intensidade desse instante, porque o que está prestes a ser revelado pode transformar tudo ao seu redor. Escreva: estou pronto para receber. Imagine por um segundo que tudo que você conhece pode mudar. E se eu te dissesse que essa mudança começa com uma simples decisão? O que você faria se soubesse que esta é a sua oportunidade de se conectar com algo maior? O que está te impedindo de dar esse passo? As respostas não estão apenas nas palavras, mas na coragem de ouvir e agir. E acredite, Deus não faz promessas vazias. Ele está aqui, neste momento, convidando você a refletir, a se abrir para novos caminhos. Prepare-se para enxergar sinais que talvez você tenha ignorado. A jornada de transformação começa agora. Fique comigo e descubra o que essa mensagem poderosa tem a revelar para você. Deixe seu like nesse vídeo e inscreva-se no canal se você acredita em Deus. Às vezes, me pego refletindo sobre como Deus se comunica conosco de maneiras que muitas vezes ignoramos. É fascinante pensar que, em meio à correria do dia a dia, Ele nos envia sinais. Esses sinais podem aparecer como pequenas intuições, visões que nos tocam de forma profunda ou até mesmo através de profecias que se concretizam diante de nossos olhos. É como se a divindade estivesse tentando nos chamar a atenção, nos empurrando gentilmente para uma reflexão mais profunda sobre a nossa vida e o nosso caminho. Para mim, esses momentos são verdadeiros convites para uma mudança espiritual. Ao mergulhar nos textos sagrados, percebo que a importância de reconhecer esses sinais é um tema recorrente. Histórias de profetas, por exemplo, mostram como a revelação divina pode ser clara, mas também sutil. Lembro de um trecho que fala sobre um pequeno sussurro no vento, quase imperceptível, mas que traz uma mensagem poderosa. Isso me faz pensar em quantas vezes deixamos de ouvir essa voz interior, essa orientação que nos é oferecida. É uma lembrança de que a espiritualidade não é apenas sobre rituais, mas sobre estar atento ao que nos rodeia e ao que nos é dito. Em conversas com amigos, já ouvi relatos de momentos em que a vida parecia ter um propósito claro, quase como se um caminho estivesse sendo iluminado diante deles. Esses relatos me inspiram a acreditar que, de alguma forma, todos nós recebemos essas mensagens divinas. Às vezes, elas vêm disfarçadas de desafios, outras vezes como bênçãos inesperadas. A chave está em nossa disposição de abrir os olhos e o coração para reconhecê-las. É um exercício diário, uma prática que exige atenção e, acima de tudo, fé. Acredito que a urgência de uma mudança espiritual se manifesta em cada um de nós, principalmente em tempos de crise. Quando as coisas parecem desmoronar, é comum que nos voltemos para o transcendente, buscando respostas em algo maior do que nós mesmos. É nesse momento que os sinais se tornam mais claros, como um farol guiando um barco em meio a tempestades. A reflexão sobre esses momentos é fundamental, pois nos ajuda a entender que as revelações divinas não são apenas para um grupo seleto, mas para todos que estão dispostos a ouvir. Pensar sobre esses sinais e revelações divinas é um convite à ação. Não basta apenas perceber, precisamos responder a esses chamados. A transformação espiritual que buscamos começa com a disposição de mudar, de ouvir e de agir. E, ao fazer isso, encontramos a conexão com algo maior, que nos guia e nos sustenta, mesmo nas horas mais sombrias. É um lembrete de que nunca estamos sozinhos nessa jornada. Sempre há uma luz nos indicando o caminho a seguir. Refletindo sobre o que significa ignorar as revelações divinas, não posso deixar de pensar nas consequências que isso traz para nossa vida espiritual. Quando escolhemos desviar nosso olhar dos sinais que nos são dados, estamos, de certa forma, nos afastando de um relacionamento mais profundo com Deus. Essa negligência pode ser sutil no início, mas, com o tempo,
se transforma em um abismo que pode ser difícil de atravessar. É como se estivéssemos fechando as portas que nos conectam ao sagrado. Conversando com pessoas que passaram por experiências de afastamento, percebo como a falta de atenção às mensagens divinas pode gerar um vazio existencial. A vida pode parecer sem propósito, e a espiritualidade se torna apenas um conceito distante. Essa desconexão pode ser acompanhada por sentimentos de ansiedade e desespero, como se estivéssemos perdidos em uma floresta sem mapa. Isso me leva a crer que, ao ignorar os sinais, estamos, na verdade, nos negando a chance de um crescimento espiritual significativo. As consequências não se limitam apenas à nossa relação pessoal com Deus. Elas também se refletem em nossos relacionamentos interpessoais. Quando estamos desconectados da nossa essência espiritual, tendemos a agir de maneira reativa, provocando conflitos e mal-entendidos. A falta de compreensão e empatia se torna mais evidente, levando a um ciclo de dor e afastamento que pode ser difícil de quebrar. É como se estivéssemos presos em um ciclo vicioso, onde a falta de atenção aos sinais divinos nos mantém presos em nossa própria escuridão. Pelo que observei, a negligência também pode se manifestar em um desinteresse por questões espirituais mais profundas. A vida se torna superficial, e as perguntas existenciais são ignoradas. O que é realmente importante? Qual é o meu propósito? Essas perguntas ficam de lado, e acabamos vivendo um dia de cada vez, sem nunca parar para refletir sobre o que estamos fazendo e para onde estamos indo. Essa falta de reflexão é perigosa, pois nos impede de crescer e de evoluir em nossa jornada espiritual. É crucial reconhecer que a negligência em relação às revelações divinas não é um fardo que devemos carregar sozinhos. É um chamado à ação, uma oportunidade para retomar o caminho. A espiritualidade é um processo contínuo de aprendizado e crescimento, e cada um de nós tem a capacidade de mudar. Ao acolher os sinais, mesmo que tenhamos ignorado no passado, podemos começar a reconstruir nossa relação com o divino e encontrar um propósito renovado em nossas vidas. Quando penso sobre os caminhos para a redenção, é impossível não sentir uma onda de esperança. A jornada espiritual é repleta de oportunidades para a renovação da fé, e é reconfortante saber que nunca é tarde demais para voltar ao caminho. Arrependimento, oração e a conexão com uma comunidade de fé são elementos fundamentais que podem guiar essa transformação. Esses passos não apenas nos aproximam de Deus, mas também nos permitem encontrar um sentido renovado em nossas vidas. O arrependimento é, sem dúvida, um dos primeiros passos nessa jornada. Para mim, não se trata apenas de sentir culpa, mas de reconhecer nossas falhas e buscar uma verdadeira mudança. É um ato de humildade, que nos convida a olhar para dentro e a entender como nossos erros nos afastaram do divino. Ao nos arrependermos sinceramente, abrimos espaço para a graça e para a misericórdia, permitindo que a luz entre em nossos corações e ilumine nosso caminho. A oração, por sua vez, é um poderoso meio de conexão. É na quietude do nosso espírito que encontramos a oportunidade de dialogar com Deus. Em momentos de dúvida, a oração me traz clareza e paz. É como se, ao expressar minhas preocupações e gratidões, eu estivesse estreitando os laços com o sagrado. A prática da oração nos ajuda a permanecer atentos aos sinais divinos, permitindo que a comunicação flua de maneira mais natural. Assim, conseguimos ouvir e sentir a presença de Deus em nossas vidas. A conexão com a comunidade de fé é outro aspecto essencial na busca pela redenção. Não precisamos enfrentar essa jornada sozinhos. Quando nos reunimos com aqueles que compartilham de nossa fé, encontramos apoio e encorajamento nas dificuldades. As experiências coletivas nos lembram que todos nós enfrentamos desafios e que, juntos, podemos superar barreiras. Essa união fortalece nossa espiritualidade e nos inspira a permanecer firmes em nossa busca por uma vida mais significativa. Ao longo dessa jornada, é importante lembrar que a redenção não é um destino, mas um processo contínuo. Cada passo que damos, cada momento de arrependimento e oração, nos aproxima mais de Deus. Às vezes, pode parecer que estamos retrocedendo, mas isso faz parte do aprendizado.
A espiritualidade é uma dança entre luz e sombra, e ao aceitarmos essa realidade, encontramos a liberdade para crescer e evoluir. Ao refletir sobre os caminhos para a redenção, sinto uma profunda gratidão pela possibilidade de recomeçar. A vida é repleta de oportunidades para nos reconectar com o divino e redescobrir nosso propósito. Ao abraçar o arrependimento, a oração e a comunhão com a comunidade de fé, encontramos não apenas a esperança, mas também a certeza de que estamos sempre a um passo de uma transformação profunda. A jornada pode ser desafiadora, mas, ao final, é recompensadora, e é essa busca que dá sentido à nossa existência. Sabe, a vida às vezes parece um grande turbilhão, e em meio a tantos compromissos e responsabilidades, é fácil deixar de lado aquilo que realmente importa. Ignorar as revelações divinas é um caminho que, na maioria das vezes, não leva a lugar algum. Quando olhamos para essa questão, percebemos que cada sinal que recebemos, cada mensagem que nos é enviada, carrega um peso significativo. A negligência em relação a esses alertas divinos não é uma atitude inofensiva. Ao contrário, ela tem consequências profundas que reverberam em nossa vida espiritual e emocional. Quando deixamos de ouvir as orientações que nos são dadas, acabamos nos distanciando da nossa essência. É curioso pensar que, ao ignorar essas revelações, estamos, de certa forma, nos afastando de algo maior, de um propósito que, talvez, nem sempre compreendemos. O resultado disso pode ser um vazio, uma sensação de que algo está faltando. Muitas vezes, buscamos preencher esse espaço com coisas materiais ou com distrações, mas a verdade é que nada disso substitui a conexão espiritual que deixamos de lado. Essa desconexão pode ser um terreno fértil para sentimentos como ansiedade, insegurança e desespero. As consequências espirituais da negligência não se manifestam apenas em nós mesmos, mas também nas nossas relações. Quando estamos afastados do divino, nossa capacidade de amar, perdoar e compreender o próximo é severamente comprometida. A empatia parece escassa, e a compaixão se transforma em frieza. É como se estivéssemos com uma máscara que nos impede de ver o outro como realmente é, um ser que também busca por amor e compreensão. Assim, acabamos criando barreiras que, em última análise, nos isolam ainda mais, tornando a vida um caminho solitário. A negligência também pode levar a um ciclo vicioso de arrependimento e desespero. Quando percebemos que estamos ignorando os sinais, pode surgir um sentimento de culpa que nos paralisa. Essa culpa pode ser tão pesada que nos impede de buscar um caminho de volta, como se estivéssemos presos em um labirinto sem saída. A cada dia que passa, a distância do divino aumenta e a esperança de reconexão parece mais distante. E é nesse ponto que muitos se perguntam se ainda há espaço para a redenção, se ainda há tempo para reverter essa situação. É fundamental lembrar que a negligência não é uma sentença definitiva. Sempre há espaço para reflexão e mudança. Por mais que as consequências espirituais da ignorância possam parecer devastadoras, nunca é tarde demais para reavaliar nossas escolhas. Essa jornada de retorno pode ser difícil, mas ela é possível. O primeiro passo é reconhecer a necessidade de mudança e buscar o que realmente importa, uma vida cheia de propósito e conexão com o sagrado. Quando falamos sobre redenção, imediatamente me vem à mente a ideia de recomeço, de uma nova chance que nos é oferecida. A vida é cheia de altos e baixos, e muitas vezes nos encontramos no fundo do poço, questionando nossas escolhas e o sentido de tudo. No entanto, a beleza da espiritualidade reside na possibilidade de transformação. Existem caminhos que podem nos conduzir de volta a um estado de graça, e esses caminhos, em sua essência, são simples, mas exigem comprometimento e sinceridade. Um dos primeiros passos para a redenção é o arrependimento genuíno. Reconhecer que erramos é o início de um processo libertador. Muitas vezes, carregamos fardos pesados de arrependimento e culpa, mas ao admitirmos nossos erros, começamos a desmistificar essa carga. O arrependimento não é apenas um sentimento negativo, ele é uma oportunidade de aprendizado. Ao olharmos para nossas falhas, podemos entender o que nos levou a elas e, assim, traçar um novo caminho, mais alinhado com nossos valores e com aquilo que Deus espera de nós.
A oração é outra ferramenta poderosa nesse processo. Às vezes, a vida moderna nos afasta da prática da oração, mas é nesse diálogo sincero com o divino que encontramos consolo e clareza. Quando nos permitimos abrir o coração e expressar nossas angústias, medos e anseios, algo mágico acontece. A conexão se fortalece e a sensação de estar sozinho diminui. Além disso, a oração nos ajuda a ouvir as respostas que muitas vezes ficam encobertas pela correria do dia a dia. É um momento de pausa, um convite à reflexão e à escuta. Além do arrependimento e da oração, a conexão com uma comunidade de fé é essencial. A caminhada espiritual não foi feita para ser solitária. Encontrar um grupo onde possamos compartilhar experiências, dúvidas e vitórias é fundamental. A coletividade traz suporte e encorajamento, e é nesse ambiente que podemos nos sentir acolhidos em nossa vulnerabilidade. Muitas vezes, o testemunho de outros é a luz que precisamos para seguir em frente. A fé é contagiante, e ao nos cercarmos de pessoas que buscam o mesmo propósito, somos impulsionados a crescer. A prática de atos de bondade e serviço ao próximo também é um caminho efetivo para a redenção. Quando direcionamos nossa energia para ajudar os outros, começamos a sair do nosso próprio sofrimento e a ver o mundo de uma forma diferente. A compaixão e o amor ao próximo nos reaproximam do divino, pois estamos vivendo os ensinamentos que nos foram passados. É como se, ao estender a mão para alguém, estivéssemos, na verdade, tocando a essência de Deus que habita em cada um de nós. A redenção é uma jornada contínua, e cada passo dado nesse caminho nos aproxima mais de quem realmente somos e do que fomos chamados a ser. É uma dança entre o arrependimento e a esperança, um movimento constante que nos leva a um lugar de luz e amor. Não importa quão distante você possa se sentir, sempre há um caminho de volta. Sempre há uma oportunidade de renascimento. Quando penso na ideia de redenção, sinto que é como uma luz que brilha em meio à escuridão. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos dificuldades, erros e situações que nos fazem sentir distantes de algo maior, de um propósito divino. A redenção, então, se torna um caminho que podemos trilhar para voltar a nos conectar com essa essência que, muitas vezes, deixamos de lado. Esse processo não é simples, requer uma dose de coragem e a disposição de olhar para dentro de si mesmo. É um convite à transformação, à aceitação de que podemos ser mais do que somos e que, independentemente do que tenha acontecido, sempre há uma chance de recomeçar. Um dos primeiros passos nessa jornada é o arrependimento. Arrepender-se vai além de simplesmente sentir remorso. É reconhecer os erros, entender o impacto que tiveram em nós e nos outros, e, acima de tudo, desejar sinceramente mudar. Quando nos arrependemos, não estamos apenas pedindo perdão, mas também fazendo um pacto conosco mesmos de que queremos ser diferentes. Para mim, esse momento de reflexão é poderoso. É como um despertar que nos empurra para uma nova direção. Ao olhar para as minhas falhas, percebo que o arrependimento não é um fardo, mas uma oportunidade de crescimento. A oração, por sua vez, é uma prática que se torna fundamental nessa busca por redenção. É nesse diálogo sincero com Deus que encontramos consolo e força. A oração não é apenas uma forma de pedir ajuda, mas um meio de nos conectarmos com a divindade de maneira profunda. É um espaço seguro onde podemos abrir nosso coração, expor nossas angústias e, principalmente, expressar nossas intenções de mudança. Muitas vezes, enquanto rezo, sinto que estou em um lugar sagrado, onde todas as minhas preocupações podem ser deixadas para trás. É através da oração que encontramos a clareza necessária para seguir em frente. Além do arrependimento e da oração, a conexão com a comunidade de fé é outro caminho essencial para a redenção. Quando estamos rodeados por pessoas que compartilham a mesma busca espiritual, a jornada se torna mais leve e significativa. A comunidade nos oferece apoio, encorajamento e, muitas vezes, a perspectiva de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Nos momentos de dificuldade, é reconfortante saber que há alguém disposto a ouvir, a compreender e a caminhar ao nosso lado. A vida em comunidade nos ensina sobre empatia, amor e a importância de estarmos juntos,
especialmente nas horas mais desafiadoras. No entanto, é importante lembrar que a redenção não é um destino, mas um processo contínuo. Ao longo da vida, enfrentamos novos desafios e em cada um deles, temos a oportunidade de nos redimir. Essa jornada nos convida a ser humildes, a aceitar que somos imperfeitos e que a busca pela transformação é uma constante. Mesmo quando nos sentimos desanimados, precisamos lembrar que a mudança é possível, que a luz da redenção está sempre acessível, basta que tenhamos coragem para buscá-la. E, assim, a cada passo dado, renovamos nossa fé e nossa conexão com o divino, sempre prontos para aceitar as novas oportunidades que surgem em nosso caminho. E aí, pessoal? Agora que já exploramos tudo isso, é hora de refletir. Você já parou para pensar no que essa mensagem realmente significa para a sua vida? Deus não revela algo à toa. Ele está te chamando para um propósito maior, e a última chance pode ser a oportunidade que você esperava para transformar sua trajetória. Imagine como seria sua vida se você decidisse dar esse passo agora. Quais sonhos você deixaria de lado se ignorasse esse chamado? E se, ao invés disso, você abraçasse essa chance de renovação e fé? Pense nas mudanças que podem acontecer quando você se conecta de verdade com o divino. Então, eu te pergunto, o que você vai fazer com essa informação? Como você pode aplicar essa mensagem poderosa no seu dia a dia? Lembre-se, Deus está sempre presente, mas cabe a nós sermos receptivos a essa luz. Que tal refletir sobre um desafio? Escolha um pequeno ato de fé que você pode fazer hoje. Um gesto, uma oração, uma mudança de atitude. O que você vai escolher? Compartilhe nos comentários. Estou ansioso para saber como essa última chance transformará a sua vida. Vamos juntos nessa jornada de fé. Compartilhe esse vídeo se você realmente ama a Deus. Clique neste vídeo que está aparecendo. Deus quer continuar falando contigo. Amém?